Ótimos estudos a todos. Eu vou falar agora da linha do tempo do procedimento comum do CPC, passando aqui pela petição inicial, bem como seu juízo de admissibilidade, gratuidade da justiça, audiência de conciliação, contestação, reconvenção na contestação, revelia, réplica do autor, julgamento antecipado no estado do processo. Adentramos pela fase do saneamento ou saneadora do processo, não é? Uma pincelada no recurso de agravo de instrumento, passando pela fase instrutória, com a realização da AIJ, audiência de instrução e julgamento, regramento e provas, sentença de primeiro grau, embargos de declaração, liquidação de sentença, cumprimento de sentença, apelação para o tribunal ad quem, recurso especial para a STJ, recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, finalmente o trânsito em julgado de sentença condenatória no processo de conhecimento, entrando então na segunda fase, que é a execução do direito. Então, começando aqui, dando uma pincelada logo numa das principais premissas do novo CPC, justamente que não há mais procedimento sumário ou ordinário. É apenas o procedimento comum. Ressaltando que existem procedimentos especiais, que são eles: consignação em pagamento, ações possessórias, ação monitória e embargos monitórios. Do calendário, é interessante salientar que, de comum acordo, o juiz e as partes, eu grifei o juiz e as partes, está aqui as partes, está aqui o juiz e o calendário, podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos serão somente modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Então o juiz tem que validar o acordo junto com as partes. Petição inicial trata-se, portanto, do primeiro ato do processo. A petição inicial, ela se efetiva apenas de forma escrita, é um ato solene, um documento já com sua forma prevista em lei. A prevenção do juízo se dá com o registro ou a distribuição da petição inicial, salientando que o registro é na comarca onde existir apenas uma vara e a distribuição se dá numa comarca que possui várias varas. Não é obrigatório o autor requerer a citação do réu, isso se perfazerá automaticamente por conta do magistrado, e a petição inicial tem que contemplar o juízo, a qualificação das partes, o juízo que é dirigida, os nomes, qualificações, fatos, fundamentos jurídicos, o pedido, o valor da causa. Seguindo aqui na linha do tempo, existe o juízo de admissibilidade da petição inicial, qual seja, pode ocorrer o aditamento da inicial, isso antes do juízo de admissibilidade, que é uma faculdade do autor. Ele poderá, qual seja o autor, alterar o pedido a seu critério antes da citação válida do réu. Após a citação, somente com o consentimento do réu. Até a fase de saneamento do processo, quando então o juiz vai fixar os pontos controvertidos. Então, justamente em 15 dias, ele poderá aditar, o autor, a inicial. O juiz deverá apontar as inconsistências da inicial após o aditamento e, se o autor não adequar a petição, o processo será extinto sem resolução do mérito. Nesse caso, cabe apelação diante dessa sentença, sendo que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado eventual vício. Ou seja, o sistema jurídico ele tenta ajudar, não é? Tenta acelerar, dar celeridade para o processo.
Então tenta ajudar, dá a chance de editar, o juiz vai lá, ele analisa, justamente manda emendar a inicial, né? Determina o próprio magistrado, né? Com precisão, se tiver algum defeito sanável, né? Ele vai despachar e vai falar para que o autor corrija ou complemente o que dever ser complementado no prazo, em regra, de 15 dias, podendo, a critério do juiz, ser dilatado. Caso não cumpra os requisitos, após o despacho do juiz, sendo que, nesse caso, o autor não emendou a inicial, o processo será extinto sem resolução do mérito. Então, também cabendo apelação em face dessa decisão do magistrado. Também, quando é indeferida a petição inicial, justamente tem as prescrições aqui no CPC, justamente a petição inicial será indeferida quando justamente for inepta, a parte for manifestamente legítima, o autor carecer de interesse processual e, depois de emendada, se o juiz não aceitar, ele vai sentenciar pelo indeferimento da inicial, sem resolução do mérito, e dessa decisão caberá apelação. Porém, se indeferir parcialmente a petição inicial ou a reconvenção do réu, famoso contra-ataque em face do autor, o instituto da reconvenção, é cabível o agravo de instrumento. Então, nesse sentido, então é feito o juízo de admissibilidade pelo magistrado. Salientando que pode ocorrer a improcedência total do pedido com a denegação da inicial com resolução do mérito, tá certo? Inclusive sem a citação do réu, que seria já uma exceção da regra, haja visto que o contraditório, o pleno contraditório, é um dos princípios basilares do novo CPC. Mas se o magistrado, desde então, verificar que o pedido contrariar enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão do STF ou STJ já em julgamento de recursos repetitivos, entendimento jurisprudencial de demandas repetitivas ou assunção de competência, contrariar o pedido do autor, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça, aí seria já dentro da esfera do Tribunal de Justiça do Estado, não é? Ou então da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal. O juiz também poderá julgar liminarmente o procedimento de pedido se verificar, desde logo, a corrente de decadência ou de prescrição. Então, ele não precisa citar o réu, ele já vê que isso já é uma realidade, tratando-se, portanto, de uma questão de ordem pública, e já desde logo finaliza o processo com resolução do mérito. Então, dessa decisão poderá ser ingressa a apelação justamente para o tribunal ad quem, cabendo, no caso, a retratação do magistrado para prosseguir com o processo, seguindo com a citação do réu e para apresentar as contrarrazões, citando o réu para comparecer à audiência de autocomposição. Então, quer dizer, nesses casos dessas hipóteses já finaliza o processo. Da gratuidade da justiça, justamente se a gratuidade for negada no juízo de primeiro grau, apenas na negativa cabe agravo de instrumento. Para a decisão que concede gratuidade, não cabe agravo de instrumento. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário, qual seja da gratuidade, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Seguindo o artigo 98 do CPC. Então, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas e honorários, tem direito à gratuidade na forma da lei,
compreendendo a gratuidade, as taxas ou as custas judiciais, os selos postais, as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios, a indenização devida à testemunha quando empregada receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse, as despesas com realização do exame de DNA, bem como outros exames considerados essenciais, os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou tradutor, nomeado também para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira. O custo com a elaboração de memória de cálculo, os depósitos para interposição de recursos, os emolumentos dos cartórios em decorrência de registro, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas nos 5 anos subsequentes. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios de sucumbência, ressaltando esse aspecto. Então pode ser revertido, né, caso no final ocorrer a sucumbência, e pode existir gratuidade parcial, que seria também a redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais. Então, o pedido de gratuidade, do mesmo modo, pode ser formulado tanto na inicial, contestação, na petição, mesmo em ingresso de terceiro interessado e em grau recursal. Se superveniente a primeira manifestação da parte na instância, o pedido pode ser formulado por petição nos autos e não suspenderá o curso processual. O juiz somente pode indeferir se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais, sendo que antes de indeferir, determinará a parte a comprovação dos pressupostos. Presunto verdadeira alegação de suficiência deduzida exclusivamente de pessoa natural, então basta a mera alegação, e a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Então essa é uma questão já exaurida, né? Então, haja visto que muita gente alega o seguinte: a parte está já arcando com despesas de advogados, como que ela pode pedir gratuidade? Mas isso não fica em pé, segundo o CPC e jurisprudência. Na hipótese do parágrafo 4, recurso que versa exclusivamente sobre o valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado, ou seja, a parte não concordou com o honorário advocatício, a parte que sucumbiu, então também salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Então o advogado pode pedir para si próprio. O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsórcio aos sucedores beneficiários, salvo requerimento e deferimento expressos. Então, falamos um pouco aqui da gratuidade e prosseguindo aqui na nossa linha do tempo do processo civil, vamos para a audiência de conciliação. Audiência de conciliação, desde que atenda os requisitos essenciais. Então, o caso, o próprio nome diz, ele visa que as partes cheguem no termo, desde que também não seja hipótese de improcedência liminar do pedido, será conduzida pelo mediador ou conciliador, não é? Mediador para pessoas mais próximas e conciliação para pessoas que não têm, em regra, um relacionamento pregresso assim, mais íntimo. Só não haverá se ocorrer desinteresse expresso das duas partes. Então, se uma das partes manifestar o interesse, ocorre. Se as duas não se manifestarem, ocorre. Se uma manifestar e outra não manifestar, ocorre. Apenas se expressamente as duas se desinteressarem e expressarem dessa forma, não ocorrerá audiência de conciliação, que deve ser marcada com antecedência mínima de 30 dias e a citação do réu no prazo mínimo de 20 dias. O intervalo mínimo entre audiências é realmente de 20 minutos e entre uma e outra sessão de 2 meses. Então, por quê? Porque pode haver mais de uma audiência de mediação e conciliação dentro do mesmo processo, podendo a audiência de conciliação ser realizada por meio eletrônico. Inclusive agora, nos atuais tempos, haja vista a pandemia,
e já estão implementadas em boa parte dos tribunais. Então, a intimação do autor para a audiência será feita através do seu advogado. O réu pode informar até 10 dias antes da audiência informar que não tem interesse, porém, se o autor disse sim à audiência, como dito, mesmo com a negativa do réu, a audiência será realizada. Se realizar. Ou seja, se o autor silenciar, presume seu interesse na audiência, só não ocorrerá audiência se as duas partes, assim como dito expressamente, se manifestarem nesse sentido. Havendo desconsórcio, desinteresse deve ser manifestado por todos eles. Uma outra observação, que a transação na audiência de conciliação valerá como sentença, desde que, naturalmente, avaliada e homologada pelo juiz. Vale lembrar que transação é um acordo entre credores e devedores recíprocos, nos quais compensam-se os créditos e débitos e chegam-se em um resultante. As partes deverão estar acompanhadas na audiência de conciliação dos seus procuradores ou os procuradores sozinhos, ou seja, sempre o advogado estará presente com ou sem as partes. O não comparecimento à audiência de conciliação caracteriza a ato tentatória à justiça, não é revelia. Eu vou grifar, isso é uma pegadinha que pega muita gente em concurso. Com pagamento de multa não excedente a 2% do valor da casa. Não é presidido pelo juiz a audiência de conciliação e, em relação às datas pactuadas pelas partes e referendadas pelo magistrado, dispensam-se as intimações justamente para a prática dos atos processuais. Então, caso não dê acordo, o que acontece? É apresentada a contestação pelo réu. Então, nós vamos dividir em algumas partes essa linha do tempo e finalizamos, portanto, a primeira parte. As outras virão em seguida.